Fala, galerinha do sexto ano. Vamos lá para a primeira aula de história nesse períodozinho aí. Vamos pegar uma parte pequenininha, com vocês ainda são novinhos, assim a gente vai devagarzinho, né? Vamos falar hoje sobre o período neolítico, né? Na sala de aula a gente já tinha comentado sobre o período paleolítico. Então, assim, dá um pause aí no vídeo. Vai lá, pega o livro, pega o marcador de texto ou lápis, que eu vou ficar aqui aguardando vocês. Dá um pause aí. Beleza. Olha só. Abre ali o livro na página 43, tá? Página 43, outro pause. Voltamos. O que ocorre? Na primeira aula, logo quando a gente já vinha falando sobre a evolução do homem, o evolucionismo, etc., criacionismo, aí nós entramos no período paleolítico. No período paleolítico, a gente até viu o vídeo na sala de aula, né? O ser humano ele começa a desenvolver as primeiras ferramentas de pedra lascada. Nós éramos ainda caçadores e coletores, né? Nós andávamos atrás de alimentos. Por conta disso, a gente não tinha um local fixo de moradia. Então, nesse período, nós éramos nômades, não é isso? Então, faz os três principais pontos aí. Nós começamos a fabricar as ferramentas de pedra lascada, né? Nós não éramos, né, produtores de alimentos, nós caçávamos e nós coletávamos, então nós tínhamos que estar sempre nos deslocando em busca de alimentos, né? E por conta disso a gente não tinha uma moradia fixa, não tinha um local fixo de moradia. Logicamente, então nós éramos nômades. Então, 3 pontos. Ferramenta pedra lascada, caçadores e coletores, nômades. Falou? Então vamos entrar aí na segunda etapa desse período, chamado de Neolítico. Novo lítico, pedra, né? Também conhecido como período da pedra polida, tá? O período que a gente viu anterior era da pedra lascada, o paleolítico, e agora nós entramos no período da pedra polida, tá? Então é somente 2 paginazinhas aí, pra gente não perder muito o assunto, vocês não esquecerem esse meu olhar 43, essa minha voz linda e maravilhosa depois da pandemia, né? E para a gente não perder esse contato visual e nem vocês deixarem de ter esse contato diário com os cadernos, com os livros, para não perder o ritmo, falou? Então vamos lá, abre aí na página 43, que já é para estar aberto ter lá no início, que eu enrolo pra caramba. O camarada já começa assim, o início da agricultura, né? Então o nome já indica o que esses seres humanos desse período já vão fazer de diferente nessa fase. Nós vamos começar a praticar agricultura. Se a gente pratica agricultura, nós estamos produzindo o nosso próprio alimento, correto? Então vamos lá. O fim da última era glacial. A gente também já comentou, as eras glaciais no planeta são cíclicas, né? Elas vêm e voltam. É claro que levam bastante tempo para isso acontecer, mas são cíclicas, tá bom? Então, ó, no período que se estendeu de 40 mil a 12 mil anos atrás, sublinha, os grupos humanos aprimoraram o uso do osso, da madeira e do marfim para fabricar arpões, lanças, pontas, garfos, agulhas. O que ocorre? Com o passar dos anos, é claro, o ser humano foi aprimorando aqueles primeiros objetos que eram produzidos lá no período paleolítico, tá? Aí tá assim, ó, com furos. Sublinho. Com os novos objetos, puderam desenvolver a pesca e organizar caçadas coletivas de grandes manadas. Então o ser humano ele começa a caçar já animais maiores, como os mamutes, por exemplo, né? Então você começava a ter mais carne, mais pele, etc. Então se você caça mais, você tem mais alimentos. Se você tem mais alimento, a população começa a crescer. Isso é uma coisa que uma coisa vai puxando a outra, tá? Então vamos lá, parágrafo de baixo. Ó. Aproximadamente 12 mil anos atrás, iniciou-se também uma mudança na fabricação de instrumentos. Lembra que eu falei no início? Sublinho. Os grupos humanos começaram a produzir enxadas, foices, pilões. Pilão, né, é um utensíliozinho assim com uma forma de cambuca. Você bota lá a sementezinha dentro, pega uma madeirinha, soca para virar um pozinho para você utilizar os alimentos, não é isso? Machados com pedras polidas, ou seja, pegava a pedra agora e dava aquela polida, aquela afiada maneira, ficava muito mais cortante, é isso? Inaugurando o período neolítico, que a gente já comentou, o período da pedra nova, né? Ou da pedra polida. Então o ser humano começava a aperfeiçoar os instrumentos que ele começou a fabricar lá no período paleolítico, tá bom? Embaixo aí, pode sublinhar. O centro principal dessa mudança foi o Oriente Próximo, que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas, tá? Com o aquecimento da Terra, lembra, a gente estava saindo de uma era glacial,
Formou-se nessa região uma vegetação de savana, rica em plantas e animais selvagens. A savana a gente sempre comenta, né? É aquele tipo de vegetação que tem lá na África. Se você lembrar dos filmezinhos lá onde fica o leão, né? Aquela vegetaçãozinha mais alta, né? Meio amarelada devido a alguns períodos de seca. Aqui no Brasil seria o correspondente ao cerrado, tá? Então vamos lá. Parágrafo de baixo aí. Com a coleta de vegetais selvagens, completada com a caça e a pesca, os grupos humanos já não precisavam migrar constantemente em busca de alimentos. Ou seja, com o tempo, o ser humano começou a produzir seu próprio alimento. Se ele passou a produzir seu próprio alimento, ele não precisava mais ficar andando, caçando, coletando. Se ele já fabricava o alimento, para que ele vai sair andando por aí em busca desse próprio alimento? Então o ser humano, ele deixa de ser aquela pessoa que não tinha um local fixo e passa a ter um local fixo sim de residência. Então ele deixa de ser nômade e passa a se tornar sedentário. Os seres humanos, quando começam a fabricar alimentos de novo, deixam de ficar correndo atrás aí das caçadas, etc., procurando frutos, etc., 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 e agora nós passamos a produzir nossa própria comida. Então não havia mais a necessidade de ficar andando por aí em busca desses alimentos. Então deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários, tá? Então olha lá. Diante disso, sublinha, esses grupos puderam adotar um modo de vida sedentário. Falou? Vira a página aí para a gente começar a identificar como é que isso ocorreu. Olha só. Tá assim, ó. O início da agricultura e da criação de animais. Então, nós temos o início da agricultura e da prática da pecuária, né? Como é que foi isso? Ó? Como é que as teorias mirabolantes, né? E a mais aceita atualmente é a que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Sublinha. Acredita-se que a agricultura tenha sido uma invenção das mulheres, porque elas eram, lembra que a gente falou na aula, na sala de aula? Elas eram encarregadas, elas que eram encarregadas de coletar os frutos, cuidar das crianças, etc. Tá? Então lá, como elas geralmente eram responsáveis pela coleta de vegetais, para aí, o cara continua, selvagens, volto a sublinhar, puderam observar que as sementes das plantas enterradas no solo davam origem a novas plantas, começaram a cultivar a terra para obter produtos. Ou seja, a mulher observou, como ela era responsável para coletar os frutos das árvores, por exemplo, ela observou que esses frutos, quando caíam no chão ou eram enterrados, com o passar do tempo começavam a florescer, dava novas árvores, etc. Então elas resolveram fazer o quê? Ao invés, se eu gosto tanto dessa fruta, eu tenho que andar tanto para ir lá, eu vou pegar as sementes dessa, vou pegar a própria fruta e vou plantar aqui do meu lado. Com o passar do tempo, eu vou ter uma árvore, eu vou ter um fruto daquele tipo que eu gosto muito. Então, são as mulheres as grandes responsáveis pelo desenvolvimento da agricultura e do desenvolvimento do sedentarismo entre os seres humanos, tá bom? Então, vamos lá, não precisa sublinhar mais não. Por ter tido um papel fundamental na domesticação das plantas, a mulher então conquistou uma posição social elevada. E a fertilidade da terra passou a ser associada da mulher e etc. Né? Mas aí já vem um outro caso, a gente conversa, pode criar uma série de situações aí, né? Bacana que a gente discutir assim distante, não, tá? A crença no poder da mulher de garantir boas colheitas é o que explicaria a confecção de pequenas estatuetas encontradas em sítios neolíticos, etc. Aí embaixo, ó, sublinha, o cultivo das primeiras espécies de planta, aí o cara bota que era um trigo, cevada, lentilha, ervilha, né? Se desenvolveu na parte central do Oriente Próximo. O Oriente Próximo, gente, é uma areazinha que pega ali parte do Egito, parte da Mesopotâmia, que vocês já viram um pouquinho no 5º ano, e a gente vai aprofundar essas civilizações esse ano, tá? Então foram os primeiros locais do mundo a se praticar agricultura, foram o Oriente Próximo, parte do Egito, Mesopotâmia, tá? Aí tá lá. Por volta de 10 mil anos atrás, tá vendo? Essa partezinha aqui é chamada de Oriente Próximo. Tá? Pega o livro aqui, é chamada de Oriente Próximo aqui, toda ela, e essa partezinha rosa, ela é chamada de crescente fértil. Por que ele é chamado de crescente fértil? Porque lembra uma lua crescente, né? E como é uma regiãozinha cheia de rios, tá? Era uma das áreas que tinha maior fertilidade dessa região. A gente vai ver que as grandes civilizações elas vão surgir no Oriente Próximo justamente ao redor desses rios. O rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, o rio Nilo, o Egito. Né? Então daí essa regiãozinha aqui também ser chamada de crescente fértil, porque tem esse formatozinho de lua crescente.
Beleza? Vamos voltar para o texto para a gente terminar. Cadê? 10 mil antes de Cristo. Sublinha aí, ó. Dali, a agricultura se difundiu então para o crescente fértil, que a gente falou agora. E cerca de 1000 anos depois, 2 outros centros agrícolas começaram a florescer. O vale do rio Huanghe, Rio Amarelo, na China, e o sul do México, onde hoje seria mais ou menos o que seria a civilização asteca, alguma coisa assim, tá? Isso aí a gente só vê no 7º ano, tá bom? Pra gente terminar, ó, parágrafo de baixo, por volta de 9.000 anos atrás, sublinha, as comunidades neolíticas do Oriente Próximo começaram também a selecionar animais selvagens. Aí o cara dá um exemplo, cabras, porcos, ovelhas, para mantê-los em cativeiro e domesticá-los. Ou seja, essa praticazinha, lembra da mulher, de cultivar, isso começou a ocorrer também porque o homem era o responsável pela caça. Então, ele, ao invés de ele começar a andar atrás dos animais que ele mais adquiria, caçando, dava um trabalho do caramba, ele começou também a criar esses animais, pegava os filhotes, etc. Então, ficava de uma maneira muito mais prática de ter esses animais que eram os mais utilizados, como os cabras, porcos e as ovelhas, próximos também ao ser humano. Então, isso é outro fator que vai favorecer a sedentarização desses grupos humanos, tá? Então, o ponto principal aí dessa aula é o quê? Quando o homem se torna sedentário, ele se torna fixo, porque não precisava mais andar em busca de alimentos, porque ele passou a produzir sua própria alimentação. E essa conquista começa justamente com as mulheres, que foram as grandes responsáveis pela descoberta da agricultura. Beleza? Galerinha, valeu, continue estudando, tá? Continua aí com todos os cuidados de higiene que vocês estão mantendo aí, lavando as mãos, álcool em gel, beleza? É muito importante, né? Por mais que a gente não seja assim, uma categoria de risco, né? Podemos dizer assim, mas nós somos os grandes transmissores. A gente pega a doença ainda... Ela não chega tão forte para a gente, parece um resfriado, alguma coisa assim, mas para outras pessoas ela pode ser muito forte. Nós somos, na realidade, nós somos transmissores dessa doença. Então, daí o fato da gente também permanecer nesse tipo de quarentena aí, falou? Então, cuidado, continua junto, a gente vai se falando por esse canal aqui, falou? Gente, qualquer dúvida, entre em contato pelo canal, pela Agenda Edu, que eu estou apto a responder para vocês, beleza? Tchau, tchau!